Bom dia, boa tarde, boa noite. Na verdade, eu não sei que horário vocês vão assistir esse vídeo, mas enfim. Aqui estamos na aula 15, né? Aula do livro 15, Lesson 15. Mas essa aula, na real, é a quarta aula da sequência que nós estamos vivenciando, ok? Então, vamos lá. Na aula passada, nós vimos algumas questões em cima de músicas, na questão da cultura, e agora, na lição 15, a gente vai ver compreensão de vocábulos mediante análise de contexto. E é primordial essa questão do contexto, porque muita gente não presta atenção, primeiramente, ao enunciado da questão, né? E também meio que responde de qualquer jeito. Então, na realidade, você tem que fazer o seguinte. Primeiro, esse tema aqui desse texto eu tenho conhecimento. Legal, então vou marcar pelo que eu sei. Primeira questão. Isso está errado. As questões do Enem ou de vestibulares é de acordo ao texto, então a gente tem que ler o texto. Então, a gente pode fazer o seguinte, para dar como é que eu posso dizer assim, ganhar um pouco de tempo. Então, o que é que você faz? Você leu a questão, o enunciado da questão, com calma, respeitando a pontuação, né? E aí você vai, e de acordo com essa pergunta, você verifica se pode ou não pode ler o texto. Porque, às vezes, o texto está ali só para você ter a noção do que está se falando, mas a pergunta é muito direta. Então, basta você olhar as alternativas A, B, C, D ou E, e aí, de acordo com esse enunciado, você responde. Mas se caso você ficar na dúvida, você pode fazer o quê? Você pode ler o texto para tirar essa dúvida. Tá certo? Então, bora lá. Na questão número 1, eu vou mostrar aqui para vocês o livro, tá? Na tela, deixa eu só compartilhar aqui. Bom, estamos aí. Aqui nós temos a Lesson 15, a compreensão de vocábulos mediante análise do contexto. Nesse caso, a gente tem a competência 2, habilidades 5, 6 e 7. Né? Na aula passada, a gente viu a 8, se não me engano. Né? Mas vamos lá. Então, temos aqui a atividade de classe, né? Primeira questão aí, já foi tirada do Enem. Bem interessante isso aqui, essa imagem tem uma parede, e nessa parede tem uma pintura, né? E se você olhar rapidamente, você acha que é uma pessoa mesmo, mas quando você olha um pouco mais aficionado, você vê que é uma pintura. E é nessa pintura, está sendo perguntado o seguinte, Basquiat é um grafiteiro famoso na obra pintada no muro da cidade de Claremont, Califórnia, em 2007. Ele fez uso do trocadilho com a palavra change. Aqui, ó. Keep your coins. I want change. Mantenha suas moedas. Eu quero. Aí o change pode ser mudança, ou change pode ser troco, trocado, né, no sentido de dinheiro. Então, ele faz essa troca, no caso, esse trocadilho, por conta da moeda. Né? Tem uma pessoa aí com um copozinho ali que é para a pessoa pegar e colocar a moeda, está pedindo esmola e tal. Vamos continuar. Ele fez esse trocadilho com a palavra change, o que caracteriza o grafite como um protesto contra, aí a gente vai ver qual dessas alternativas seria. Então, letra A, escolha da mendicância como forma de vida. Mendigo, né? Mendigado. B, condição de vida das pessoas em miséria. C, falta de solidariedade dos mais favorecidos. D, marginalização das pessoas desabrigadas. E incapacidade dos mendigos mudarem de vida. Será mesmo que os mendigos são incapazes de mudar de vida? Né? Não é bem assim. Tem morador de rua, por exemplo, recente, que conseguiu passar no Enem para medicina, né? Estudava, pegava os livros que o pessoal jogava fora e conseguiu. Né? Então,
essa questão da incapacidade dos meninos, creio que não seja isso que ele está falando. A escolha da mendicância como forma de vida? Não, ele usou o change, mudança ali, mudar, trocar, né, troco. Então, no sentido de cobrar das autoridades posso dizer assim, só não das autoridades, mas na sociedade no geral, uma atitude, né? B, condição de vida das pessoas em miséria? Não falo sobre isso. Falta de solidariedade dos mais favorecidos? Sim, ele quis justamente fazer isso. As pessoas que têm mais condições, ajudar as que menos têm. Então, nesse contexto aqui, a resposta certa é a letra C, certo? Porque ele quis justamente fazer essa troca de change, troca e mudança também. Tá? Na questão número 2, nós temos aí uma mensagem de texto, né, do celular, TXT-SPK, né, Texaxtpic, é uma força de estimulação na evolução da linguagem. Então, aqui, is our language a jeopardy? Is a rare day that passes without a Jeremiad from some eminent figure warning that digital messaging is leading to the demise of proper English. But those who focus on the shortcomings of texts or tweets overlook their advantages. Digital technology have enabled a massive increase in writing, much of it for public consumption, which last we forget. Used to be the domain of professionals, from medieval scripts to Victorian novelists to science journalists. Bom, nessa segunda questão, diz assim o enunciado. Uma nova linguagem oriunda do mundo virtual invade o mundo real e é usada nas mais diversas situações, chegando até o ambiente escolar, de acordo com o texto, colocando isso sempre em mente, de acordo ao texto, que trata do impacto dessa nova linguagem. O termo Jeremiad remete a quê? Aí temos as alternativas. A. As dificuldades impostas pelas mensagens digitais para quem não domina a linguagem da tecnologia. B. Aos benefícios que as mensagens digitais trouxeram para a evolução da língua inglesa, escrita e falada. C. As lamentações de quem acredita que as mensagens digitais estão provocando a morte do inglês. D. Aos prejuízos provocados pelas mensagens digitais sobre o processo de aquisição de linguagem escrita. As limitações estabelecidas pelas mensagens digitais no processo de formação de novos escritores. Então, de acordo com o que foi falado, de acordo com o que a gente leu aqui no texto, qual seria a letra que remete a essa resposta aí? Dificuldades impostas para mensagens digitais? Não, né? Até porque o celular ali, quando a gente vai falar no bate-papo, no chat, no WhatsApp, enfim, a gente abrevia muito, né? Então, a pessoa acaba se acostumando com esse tipo de coisa. B. Os benefícios que as mensagens digitais trouxeram na evolução da língua inglesa escrita e falada? Não. Assim, você é uma nova linguagem, mas não é evolução da língua, não. Né? Tem benefício. É uma forma mais prática de você se comunicar. Só isso. C. As lamentações de quem acredita que as mensagens digitais estão provocando a morte do inglês? Exatamente. Por quê? Vamos supor assim. Eu peço para você traduzir, né, uma canção, um texto, sei lá. E na hora de você escrever, você vai, ao invés de colocar você coloca VC. No lugar de quando, você bota QND. Né? A pessoa consegue entender? Sim, mas numa linguagem informal. Se você for fazer um trabalho de escola, de faculdade, usando essa estratégia, infelizmente você vai perder pontos com isso, pode até zerar a matéria.
O professor pode até não aceitar seu trabalho. Então, você tem que estar atenado nas duas vertentes, sabendo usar cada um no seu lugar. É fato. Então, a letra certa é a letra C, né? Porque, no caso aqui, segundo o dicionário da Oxford Online, a palavra em questão significa uma longa queixa ou lamentação, né? O autor afirma que são raros os dias em que a figura iminente não se lamenta do impacto das mensagens digitais escritas no inglês correto, né? A palavra aí que foi falada, jeopardy, quer dizer isso, né? Vamos lá. Terceira questão. Na terceira questão, nós temos outro texto, e nesse outro texto, nós temos aí o título with, que no caso é a mesma coisa que falar we have, tá? É a forma abreviada do verbo to have aí. We've modified our behavior so we can text and walk. Bom, aí você pode ver que o texto tem 2 parágrafos, né? Que aí nós começamos assim. Texting. Texting, no caso, é digitar, tá certo? É lógico que pode ser texto, mas nesse contexto aqui, texting é digitando, ou digitar, né? Digitar ou checar a mídia social, ou ler, é tudo no gerúndio, né? Ler, responder o e-mail, ler notícias, checar o tempo, a previsão do tempo, ou assistir um vídeo enquanto caminha, é um fenômeno comum, né? Muito comum. É tão comum que as pessoas que têm o seu próprio celular acreditam que podem digitar caminhando. Isso é um perigo, né? Isso é um perigo. Okay. Research suggests that these texters, quer dizer, a pesquisa sugere que estes digitadores adotam medidas de proteção para minimizar os riscos de acidentes quando estão caminhando. Eles, ao menos, têm a viagem por conta que eles passos mais curtos, reduzem também o passo, a frequência do passo, e o tempo durante ambos estão em contato com o solo e cresce os obstáculos claramente sobre isso. I think taken together they create an exaggerated images of walking, but it apparently slow the walking enough so that he registers some of what is happening around him and can compensate for it. Bom, a questão desse texto, né, que é segundo o texto, taxi walkers são pessoas que taxi eu já falei para vocês que é digitar, então digitando, e walkers, caminhantes, né? Vamos reivindicar aqui, Walking Dead, mortos que caminham, né? Então, taxi walkers, caminhantes que digitam, ok? São pessoas que aí caminham longas distâncias e usam o celular para registrar essas distâncias. Escrevem e leem mensagens e veem vídeos do celular enquanto caminham. Bom, preciso seguir mais na frente. Essa é a resposta certa, a letra B, né? Escrevem, digitam, né? Ou leem mensagens ou veem vídeos no celular enquanto caminham. Eu já vi se não me engano, foi no YouTube, vídeos de pessoas que fazem isso, sofrendo acidentes absurdos, sendo atropelados, caindo em bueiro, caindo na ponte, porque vai caminhando e você vai e não vê o que está na frente, você bate em poste, tem aquele parapeitozinho da ponte que você bate e vira e cai dentro do rio, enfim, né? Podendo ter lesões leves ou graves até vindo a morrer, né? Você tem que ter cuidado nessas coisas. Então, a resposta aí é a resposta B, tá? E que diz assim, o trecho do texto é texting and check social media. Então, ele já estava dizendo tudo, né? Que a gente já tinha lido lá no início. Na questão 4 e 5, nós temos esse texto aqui. Words that define the present. Palavras que definem o presente, né? Então, temos aqui.
at a time when the world is changing more quickly than ever before. We need a new vocabulary to help us grasp what is happening. Catfishing, this word would make more sense if it referred to finish for cats. But in fact, it refers to people who construct false identities online, whether out of boredom, loneliness, or malaise. They lure other people into conditioned messaging correspondence, terribly by building false relationships with them. The apparent source of the term catfish in 2010 documentary called Catfish, who Verity, ironically enough, has been questioned. There are two ways of looking at this. One, the internet, cyberspace is wonderful because it gives people the freedom to augment or totally change their identities. And this is a marvelous new dawn for woman expression, a new step in human evolution. Two, nah, it's a false dam because the internet is essentially a libertarian arena and a search and a moral one, lot of freedoms, but with no attendant social obligations. It is a new jungle where we must watch out backs and the struggle for survival, certainly a backward step in evolution, a learning toward the latter. Então, no acordo aqui com Quebra-Locks, palavras que definem o presente, né? Isso foi tirado do site da BBC, no dia 8 de agosto de 2018. Aí tem o nome adaptado, porque o texto original provavelmente era bem maior, então eles tendem a sintetizar o texto para poder colocar numa prova de vestibular, certo? Então, temos aqui a questão, como música pode ser fragmentada, colocar só uma parte, poema também pode ser fragmentado, colocar só um fragmento do texto, enfim. No trecho do segundo parágrafo, que diz, they lure other people into continued message correspondence. No caso, esse termo, lure, L-U-R-E, destacado, tem sentido em português de quê? Aí temos as alternativas. A, selecionar. B, atrair. C, desprezar. D, conversar. E E, impressionar. No sentido de impressão, né? Impressionar. Então, nesse caso aí, lure seria o quê? Né? Quem pode me dizer? O verbo lure, na realidade, é um verbo muito pouco usado, tá? Mas ele é o verbo atrair, como ocorre no contexto, né? Eles atraem outras pessoas para continuarem correspondendo às mensagens. Então, a letra certa é a letra B. Selecionar, não, porque selecionar seria mark, por exemplo, né? Tick, enfim. Conversar, talk, né? Na quinta questão, o trecho final do terceiro parágrafo, I lean toward the letter. A expressão destacada refere-se a quê? Letter. Aí, letra A, a evolução humana proporcionada pela internet. B, o primeiro item numerado no parágrafo. C, o segundo item numerado no parágrafo. D, aos conceitos relacionados à internet e ao cyberespaço, né? E a letra E, a internet com espaço de liberdade. Então, nesse caso aí, é um trecho, né? Vou logo destacar para você aí, é um trecho que dá um destaque. Então, a gente já na cara aí, a gente já mata 3. Já mata a letra A, a letra D e a letra E. Ou é o primeiro item numerado do parágrafo, ou é o segundo item numerado no parágrafo. Então, nesse caso aí, é a letra C. Que letra é a palavra que se refere ao último termo? É porque late, né, mais tarde,
later. Então, vem nesse contexto, tá? Ok? Então, um segundo item numerado no parágrafo. Eu gostaria que vocês respondessem em casa as atividades propostas, que começa na página 8, né? Se não me engano é 8 e 9. Deixa eu conferir aqui. Exatamente, 8 e 9. Certo? Eu queria que vocês respondessem. E caso tivesse alguma dúvida sobre essa utilização, que é basicamente o quê? Nós trabalhamos a questão do contexto. O texto, palavras, no caso aí vocabulário, e de acordo ao texto a gente respondeu de acordo a isso. Então a gente tem que ter um cuidado maior. Tá bom assim? Um abração, tá certo? Peço a vocês que se cuidem, se previnam. Se caso for sair de casa, usem máscara, né? Morrendo de saudade de todo mundo. Espero que a gente se veja em breve. Tá certo? Até mais, galera. Tchau, tchau.